Muito bem, vamos abrir em Atos, capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Nós vamos hoje estudar a partir do verso 22. Nós fomos até o verso 21 semana passada. E nós vimos sobre aquela controvérsia sobre a circuncisão dos gentios, né? Que Paulo, de uma forma muito prudente, mas muito amorosa, ele tratou desse assunto, né? E Pedro, o grande apóstolo Pedro, havia escorregado, né? Uma vacilada feia, mas Paulo chegou ali e corrigiu a situação. E então houve uma reunião em Jerusalém. E essa reunião ela contou com a liderança da igreja da atualidade, né? Da igreja na atualidade deles, né? E juntaram ali então os presbíteros, os apóstolos, os demais líderes, e eles chegaram então a uma conclusão sobre não só a circuncisão dos gentios, que realmente não haveria necessidade, era um fardo que eles estavam colocando, com toda certeza isso aí foi, o inimigo se infiltrou naquele grupo, né, para tentar colocar peso sobre as pessoas, fardo sobre as pessoas. Aliás, é o que nós homens gostamos muito de fazer, né? Colocar regras que as pessoas não consigam cumprir, colocar fardos, e aí a gente vem dificultando a participação dos irmãos, né? Sendo que Jesus, ele deixou bem claro que o peso dele era leve e o fardo dele era suave, né? Ele fala lá em Mateus 28, ele diz que: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e darei descanso para a vossa alma, né? Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, né? Porque o meu peso é leve, o meu jugo é suave. Jesus diz isso. Então, se Jesus ele veio para nos dar esse alívio, esse descanso, então como que nós, homens, gostamos de colocar fardos sobre os outros, né? A gente vê que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos fazer como muitos outros irmãos fazem, né? De outras igrejas, que proíbe isso, proíbe aquilo outro, isso, aquilo, e não pode andar com roupa assim ou roupa assada, ou isso, aquilo. Nós precisamos realmente ser prudentes, né? Tomar cuidado. Agora, não é um corte de cabelo que vai tornar uma pessoa santa ou não, né? Não é colocar um brinco, uma maquiagem. Aliás, eu sou a favor que as mulheres coloquem maquiagem, né? Para sobressair a beleza que elas têm. Vocês concordam com isso, amados? Amém? Pois é, fica muito mais bonito, né? Uma mulher destacando, né, os seus traços, é muito mais bonito, não é verdade? Um cabelo penteado é muito mais bonito, não é verdade? Do que não ser assim, né? Então, com isso, eles fizeram essa reunião lá em Jerusalém e chegaram a um acordo. E essa decisão que eles tomaram foi enviada então a Antioquia, que era a igreja onde Paulo e Barnabé estavam, né, já há um tempo, e que era formado pela grande maioria de gentios, ou seja, não judeus de nascença, né? Então vamos ver aqui no verso 22, tem coisa boa aqui hoje, hein? Ó, como sempre, né? Coisa boa, a palavra de Deus. Diz assim: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja. Veja bem, mais uma coisa interessante aqui, olha, eles não tomaram decisão sozinhos,
só entre eles, o grupinho, né, dos apóstolos, os caras, né? Não, diz aqui, olha, e os presbíteros e com toda a igreja, ou seja, eles fizeram uma reunião com as 300, 400, 1000 pessoas, né, que iam lá, falaram, olha, nós pensamos isso, chegamos a essa conclusão, o que vocês acham, concordam? E todos concordaram, né, tendo elegido homens dentre eles e enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, então eles iam voltar para Antioquia, a Antioquia. Foram eles, os escolhidos para ir com Paulo e Barnabé, Judas, chamado Barsabás, e Silas. Olha que interessante que a Bíblia fala. É tão gostoso, né? Se algum dia alguém falar assim da gente, ó, homens notáveis entre os irmãos. Delícia, né, pastor Vicente? Alguém falar assim, vou enviar o pastor Vicente e o pastor Rubens, porque são homens notáveis entre os irmãos. Aleluia. Amados, nós enviamos a vocês o irmão Carlos, amém, porque é um homem notável entre os irmãos. Amém. Vou enviar a vocês o Paulo, amém, vou enviar a vocês o pastor Camilo, porque eles são homens notáveis entre os irmãos. Que delícia, né? Então, esse Judas, que era conhecido como Barsabás, não Iscariotes, né? Iscariotes já tinha. E Silas, homens notáveis entre os irmãos. Vão com vocês, Paulo e Barnabé, até Antioquia. E no 23 diz assim, escrevendo por mão deles, disseram, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos que entre os gentios moram em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Então eles estão escrevendo uma carta, né? Estão escrevendo uma carta da decisão que a igreja de Jerusalém tomou sobre aqueles assuntos que eles trataram. Aí no verso 24 do capítulo 15, diz assim, visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, ou seja, aquelas pessoas que foram lá se infiltrar e falar coisas erradas, né, para o pessoal de Antioquia, visto sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, olha a diferença de enviar homens notáveis, esses não, esses são, olha, essa cambada de safado que foi até aí, estragar o trabalho que Jesus tem feito através dos apóstolos, né? Foi isso que eles quiseram dizer. Sem nenhuma autorização, vos tem perturbado com palavras. Bom, assim como eu disse que seria muito bom se alguém nos indicasse como homens notáveis, eu também digo que seria muito ruim se alguém falasse assim, olha, o fulano e o cicrano foram até aí sem a nossa autorização, e eu quero dizer para vocês, eles não são dignos de confiança. Olha só, quando a gente sai, né, isso acontece, amados, acontece. Pessoas que se dizem membros de igrejas sérias, né, que saem pregando, às vezes são convidados para levar a palavra em outro lugar, falam em nome daquela igreja que eles estão, falam um monte de besteira, e eles não haviam sido autorizados, coisa nenhuma, para estar saindo, né? Então, continuando aqui o verso 24, visto sabemos que alguns que saíram dentre vós, sem nenhuma autorização nossa, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, né? Transtornando a alma, isso é muito forte. Pareceu-nos então bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Enviamos, portanto, estão escrevendo a cartinha, enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas que nós vos escrevemos. No 28, olha que interessante, a igreja primitiva não fazia nada sem antes ser inspirada por alguém muito importante. Esse alguém, o Espírito Santo. Então veja no 28, pois pareceu bem ao Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo nos inspirou, o Espírito Santo viu que era bom a decisão que nós tomamos, e também a nós, não vos impor maior encargo, ou seja, não vos impor fardos pesados, regras difíceis de se cumprir, não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, ou seja, não queremos colocar encargos, mas o Espírito Santo nos mandou dizer que tem algumas coisas que são essenciais, não pode virar bagunça, Vocês não precisam realmente ser circuncidados. Nós já explicamos na aula passada o porquê que existiu a circuncisão, por que aconteceu a preocupação de Deus com a higiene pessoal e com as doenças da época. Se você não viu, pegue a aula anterior e assista para você entender melhor. Aqui diz as coisas que são essenciais. 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos. Então, olha, está deixando muito claro aqui. Nós temos que nos abster, ou seja, não devemos comer, não devemos ter como enfeite na nossa casa, não devemos ir a lugares que nós sabemos que as coisas, os objetos são realmente consagrados a ídolos. Está deixando muito claro aqui. Alguém tem dúvida do que está escrito aqui? Não, É diferente de você ir até um lugar desses ou conversar com alguma pessoa que é idólatra e tudo mais, para evangelizá-la. Agora, você não tem que ter a convivência do dia a dia por puro prazer, a não ser que o seu objetivo seja realmente a evangelização, a mudança daquela pessoa. Então, com certeza, você vai ter que tocar nesses assuntos, É muito diferente. Então, ele fala aqui, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos. Então, acabou, isso é essencial. O que mais que é essencial aqui? Bem como do sangue, de comer sangue de carne de animais sufocados. E também a terceira coisa que eles falam que é essencial, que hoje nós estamos vendo assim a depravação na nossa época, na nossa era, as relações sexuais ilícitas. O que é uma relação sexual ilícita? Qualquer relação que não seja natural e que esteja fora do casamento entre um homem e uma mulher. Foi assim que Deus fez, Homem e mulher se casam, então eles vão ter uma vida íntima. Esse tipo de relação, ele é lícito, desde que também seja algo natural, Se os irmãos depois tiverem alguma dúvida do que é uma relação dentro de um casamento que não é natural, me procure, que nós vamos então, dentro da palavra, estar falando a esse respeito. Amém? Então aqui deixa claro, relações sexuais ilícitas. Tudo que é fora do casamento é ilícito. E dentro do casamento não pode ser algo que não seja natural, dessas coisas fareis bem se vos guardares. Então, a paz a todos, saúde, Deus abençoe, goodbye, see you soon, até breve, e fecha a carta. Amém? Aí, o que aconteceu? Eles escreveram essa carta. Agora nós vamos ver o que aconteceu quando essa carta chegou até Antioquia, aquele povo que estava triste, que estava deprimido,
que estava sob pressão, né? E agora, se nós não nos circuncidarmos, nós vamos para o inferno. Mas por que eu tenho que me circuncidar? Eu não sou judeu, o que é isso? O que é circuncisão? Para que serve? Imagina o que tem a ver na nossa vida, nunca aconteceu isso, mas disseram que nós vamos para o inferno. Então eles estavam assim sobrecarregados. Imagine aqueles irmãos, né, que às vezes nós recebemos aqui na nossa igreja, que vêm de outros lugares onde os julgos são pesados, onde os fardos são difíceis de suportar, né, tantas regras. Aí chega aqui e a gente fala, onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Você pode colocar a calça comprida, você pode depilar as suas axilas, você pode colocar o seu brinco, você pode isso. A pessoa fica mais bonita, né? Fica mais feliz, com certeza, né? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Então no 30, vamos ver o que aconteceu quando chegaram com aquela carta. Vamos ver se aquele povo gostou ou não. Vamos ver, olha que coisa linda. A leitura da mensagem, né? Verso 30. Os que foram enviados, né, desceram logo para Antioquia, foram rapidinho a Antioquia, e tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. E quando a leram, quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Coisa linda. Eles pularam de alegria. Yes! Então nós temos salvação. Então nós vamos também para o céu. Que maravilha! Que coisa linda! Aleluia! Glória a Deus! Né? A igreja não pode ser peso para ninguém, amados. A igreja não pode ser peso para ninguém. Lembra-se que os homens gostam de colocar fardos sobre nós. Mas Jesus, ele não quer colocar fardos pesados sobre nós. Aliás, ele não quer colocar fardo nenhum. Ele fala apenas para que nós colocássemos o jugo dele. E jugo, os irmãos já sabem, é aquela peça, né, que é usada para colocar dois bois para caminharem juntos, ararem um terreno, fazerem algum trabalho. Então esse é o jugo, aquela cangalha que põe em um boi e outro. Geralmente é um boi mais experiente com um boi menos experiente. Então o boi mais experiente vai levar o boi menos experiente a fazer o trabalho certo de forma mais tranquila. Por isso que o jugo de Jesus é suave, e nós temos que tomar o jugo de Jesus sobre nós, né? Então Jesus só fala em jugo. Tomem o meu jugo, que é suave, né? Amém? Coisa linda, né? Então, Judas e Silas, no verso 32, que eram também profetas, olha que interessante, além de serem homens bons, homens honestos, homens notáveis entre os irmãos, eles eram profetas. Coisa linda, né? Você é profeta, né? É. Coisa linda. Consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. É isso que a igreja tem que fazer. O nosso papel é consolar, é dar conselhos, é fortalecer os irmãos, e não condenar, mandar para o inferno, né? Nós precisamos ter essa consciência que o nosso dever é consolar, aconselhar, confortar. Amém? Tendo-se demorado por ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Então os irmãos não queriam nem deixar eles ir embora mais, estava tão bom, né? Mas acabaram deixando eles voltarem. Mas pareceu bem a Silas. Então Silas, que foi um dos que foi enviado, né, de Jerusalém para Antioquia, pareceu a ele permanecer ali, e Deus tinha um propósito em Silas ficar ali. Nós vamos ver logo em seguida a segunda viagem missionária de Paulo. Aconteceu algumas coisinhas. Paulo não era fácil não. Paulo era um homem maravilhoso, mas tinha uma
uma personalidade. Yara, vou te contar, viu? Não era fácil não. E graças ao Espírito Santo, Silas ficou com vontade de ficar ali. Porque daí nessa viagem houve alguma coisinha e Silas acabou indo com Paulo, que aliás foi do Espírito Santo, né? Maravilhoso, porque assim, a gente já chega lá, vamos lá. No 35, Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Né? Então agora nós vamos nos preparar para a segunda viagem missionária de Paulo. É o que vai acontecer. Lembrem que na primeira viagem missionária de Paulo, né, que levou aí 2, 3 anos, ou 4, né, eles foram, quem foi? Foi, a princípio, foi Paulo, João Marcos e Barnabé, lembra? E quem era o chefe dessa expedição era Barnabé, né? Com Paulo e com João Marcos. No meio do caminho, quando eles estavam lá naquela ilha, né, ilha de Chipre, eles estavam lá em Pafos, na outra ponta da ilha, João Marcos amarelou e resolveu voltar. A Bíblia não fala qual foi o motivo que ele voltou. Então, a minha opinião é que ele amarelou, né? Ia pegar de novo o mar, talvez ele não gostasse muito de navegação, né? Era uma embarcação muito precária. Ele voltou, e Paulo ficou muito bravo com isso. Paulo não gostou não. Paulo era um militar. Então você tem uma missão, você tem que ir até o fim, né? Então vamos ver aqui, no verso 36, o que aconteceu. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: agora Paulo está comandando. Paulo agora está dando as ordens, ele está à frente do trabalho, né? Disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor e ver como eles estão. Então qual era a intenção de Paulo? Brenda, a intenção de Paulo era voltar exatamente ao mesmo percurso que ele fez, aquelas cidades que ele passou, para ver como estavam os pastores que ele havia deixado em cada igreja, os presbíteros, os irmãos, se a igreja estava no caminho, estava certinho, né? Se eles estavam passando dificuldade. Esse é o trabalho de um apóstolo, né? É o que o Mark Schubert faz conosco. Mark Schubert não é um pastor, né? Ele não é um pastor de igreja local. Ele é um pastor de pastores. Então ele é um apóstolo. Cada hora ele está num lugar, vendo como está a situação ali. Ele nos aconselha, ele nos ajuda, nos dá direções, né? Coloca fundamentos, traz novas revelações. Então essa é a função de um apóstolo, né? Então Paulo falou isso aqui com Barnabé. E aí no 37, então a intenção de Paulo era fazer um percurso idêntico ao que ele havia feito. Mas olha qual era a intenção do Espírito Santo: era ampliar a igreja. Então o Espírito Santo permitiu o que vai acontecer agora. Amém? Vejam bem. E Barnabé queria levar também a João. Lembra de João Marcos? Eles eram parentes. É complicado, né? Esse negócio de parentesco. Às vezes a gente quer levar os parentes da gente, né? E Deus não está querendo que a gente leve os parentes, né? Lembra de Ló? Abrão e Ló? Deus mandou: Abrão, sai da tua terra, deixa a tua parentela e vai onde eu te mostrarei. O que Abrão fez? Pegou lá, o que Ló era? Sobrinho, né? Pegou o sobrinho dele e levou. Deus falou: deixa a sua parentela. E ele levou o sobrinho. O que aconteceu? Deu zebra, né? Deu problema na viagem, se separaram. Abraão teve que falar para ele: ó, tá bom, Ló, onde você prefere? Você prefere ir para a direita ou para a esquerda? Porque se você for para a direita, olha o ponto que chegou. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Então escolha, né? Então aqui Barnabé, querendo dar um jeitinho para o seu parente, né? Queria levar também a João Marcos.
aquele que amarelou, né? Mas Paulo, não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha. Lembra? Vamos voltar para a gente ver? Atos 13:13. Abram para mim Atos 13:13, só para vocês lembrarem disso, né? Foi também uma das aulas retrasadas, mas Atos capítulo 13, verso 13, diz assim: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. Ponto. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, João Marcos não quis ir. Então, no 38 novamente, do 15, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. No 39, houve entre eles, Paulo e Barnabé, tal desavença, diz a Bíblia, que vieram a separar-se. Então eles começaram, não, o meu é sobrinho ou é primo? Bom, o meu parente vai comigo. Paulo não, ele não vai. Barnabé não, ele vai. Que isso? Vai sim. Não, ele não vai. Ele amarelou. Eu não acho justo ele ir agora conosco. Ele não participou das nossas reuniões nas igrejas. A nossa intenção é só voltar a todas as igrejas para ver como eles estão. O que ele tem que ir? Não, ele não vai. Vai, não vai, vai. Ah é? Tchau, tchau. Né? Se beijaram, se abraçaram, Deus abençoe seu caminho, somos irmãos, nos amamos, mas vai você para norte, eu vou para sul. Foi isso que aconteceu. É muito parecido com o que acontece hoje, né? Tem muito disso, não tem? Só com uma diferença. A Bíblia não fala aqui que Paulo amaldiçoou a Barnabé, ou Barnabé amaldiçoou a Paulo. E lá na frente nós vamos ver que eles estão juntos, que eles estão se amando. Essa é a diferença. Quando é do Espírito Santo, uma separação dessa é em paz. Só existe crescimento, e não quebra, e não racha. Então, depois que houve entre eles tal desavença que vieram se separar, Barnabé, levando consigo a João Marcos, navegou para Chipre. Então veja que interessante. Exatamente onde João Marcos havia voltado, foi que Barnabé levou João Marcos. João Marcos precisava ser curado. Sabe, queridos, muitos de nós, às vezes, precisamos voltar a alguns lugares que nós fomos no passado e que nós fomos machucados. Nós precisamos voltar naquele lugar para recebermos a cura e darmos continuidade à nossa missão, à nossa vida. Né? Se você entendeu bem isso, amém. Foi para você. É que Deus está falando. Então, Barnabé e João Marcos foram para Chipre, para aquela ilha, e dali eles continuaram. Mas Paulo, bom, já que Barnabé então vai navegar até Chipre, então eu vou fazer outro caminho. Olha que interessante. Espírito Santo. Então Paulo, ao invés de pegar o barco e ir para a ilha de Chipre, ele foi subindo a Síria. Ele estava em Antioquia da Síria, ele foi subindo. Ele foi subindo a Síria, né? Passou pela Cilícia, foi para Derbe, Listra, Icônio, Antioquia lá de cima, da Psídia. Ele foi para outros lugares, né, parecidos, mas outros lugares em que ele não havia ido. Então Paulo, tendo escolhido a Silas, olha por que Silas ficou então. E lá na frente nós vamos ver uma passagem maravilhosa que prenderam Paulo e Silas à meia-noite na prisão. E eles lá machucados, eles foram açoitados, eles estavam lá presos, amarrados na prisão, meia-noite, e eles ali, naquela angústia, naquela tristeza, eles começaram a louvar a Deus. Nós vamos ver isso nas próximas aulas. Isso é maravilhoso. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor.
Ou seja, partiu numa boa, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando aquelas igrejas. Amém, amados? Amém. Vamos orar?